Quero compartilhar com você um texto bíblico que está em Josué no capítulo 14. Vamos até lá. Glória a Deus. Eu confesso a você, querido, que essa é uma das passagens mais inspiradoras que o Senhor revelou na minha vida. Há vários textos bíblicos maravilhosos, e é lindo porque a palavra de Deus, ela tem esse efeito, né, querido? Ela é uma comida saborosa que fala com todos, e por isso ela é logos, mas ela fala de uma forma muito individual com cada um de nós, e por isso ela é rema. E eu tenho certeza que há textos bíblicos que num determinado momento da sua vida, esse texto ele foi muito importante, numa decisão, num momento que você estava atravessando, numa leitura, enfim. A visitação de Deus, querido, ela é maravilhosa porque ela é cheia de novidade. A palavra de Deus diz que o nosso Deus é um Deus de novidade, Ele nos visita em todos os momentos. Por isso Ele é um Deus de vale e Ele é um Deus de monte, não é verdade? Esse texto em específico, o Senhor já falou comigo algumas vezes, e foi em momentos de decisão da minha vida, onde o texto, através da vida, principalmente de Caleb, outras vezes no mesmo texto, através da vida de Josué, fizeram com que eu tomasse a decisão certa. A instrução que o texto me trouxe fez com que eu acertasse. A palavra de Deus, toda ela é cheia desse ensinamento, e o texto em Hebreus diz isso, que tudo que foi escrito foi para nossa edificação. A palavra edificação significa crescimento, para que nós possamos ser orientados principalmente nas nossas escolhas. E foi lendo esse texto precioso, que basicamente aqui é uma conversa de Caleb com Josué, que era o líder desse povo, no momento em que eles chegam em Canaã, quando eles chegam na terra prometida, eles estão prestes a receber a herdade, a herança que Deus havia dito que daria a eles há muito tempo atrás. O texto, querido, ele é um texto de uma conversa, de que Caleb vai dizer a Josué: olha, você se lembra daquilo que aconteceu? E agora nós estamos aqui, e a palavra que Deus disse, ela se cumpriu, e eu vou viver intensamente tudo que Deus prometeu para esse tempo que se chama hoje. Quando o Senhor me levou para esse texto, nessa noite, nessa madrugada, Ele me levou, não no começo, não na palavra que foi profetizada e dada como herança, e nem no cumprimento dela, mas o Senhor me mostrou durante da vida desse homem, o que o coração de Caleb, ele enfrentou para que pudesse chegar nesse texto dizendo: não, eu estou tão forte quanto antes. Então eu penso que esse texto ensina muito para mim e para você. Não é a promessa e nem é o cumprimento, mas é o durante. Vamos caminhar junto no texto bíblico? Josué capítulo 14, do verso 6 até o verso 15, você já vai compreender. Estamos juntos? Então os filhos de Judá
chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, olha o que ele vai dizer para Josué: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus. Ele está dizendo aqui, não era mentira, não era profetada, ele era de Deus, e ele profetizou lá em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. A experiência que nós vivemos em Cades Barneia, você se lembra? Eu era da idade de 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Lá em Números 14 vai dizer que o coração dele, querido, realmente se tornou muito animado, e ele teve um espírito diferente, o Senhor disse, e foi honesto em todo o relato do que ele viu em Canaã. Mas os meus irmãos que subiram comigo, eles fizeram derreter, desanimar o coração do povo. Eu, porém, Josué, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Então Moisés, naquele dia, lá em Cades Barneia, jurou dizendo: certamente, é certo, que a terra que pisou o teu pé, Calebe, será tua e de teus filhos. Olha a promessa: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois você perseverou em seguir o Senhor, o meu Deus, disse Moisés. Agora eis que o Senhor me conservou em vida, Josué, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Agora eis que já hoje eu sou da idade de 85 anos. Quantos anos ele tinha? 85 anos. Mas ainda hoje eu estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tão forte quando eu tinha 40. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força. Para a guerra, para sair ou para entrar. Calebe era um homem constante, querido. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Era um monte que ele queria, e não era qualquer um, querido. Pois naquele dia, tu ouviste que os anaquins estão ali, naquele monte. Grandes, fortes, cidades fortificadas ali. Porventura, o Senhor será comigo para os expelir. Olha a certeza dele. Como o Senhor disse, isso não vai ser impedimento para a minha conquista. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. O monte pai, querido. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto ele perseverou em seguir o Senhor, o Deus de Israel. Vou ler novamente para que você grave isso. Ele perseverou em seguir o Senhor, o Deus de Israel. E era antes o nome de Hebrom, Queriate Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins. Era um gigante que tinha lá. Mas, quando Josué conquistou, já não se tornou mais Arba, mas Hebrom. E a terra, diz a palavra de Deus, que após a conquista, repousou de toda a guerra. Quando Calebe conquistou Hebrom, a Bíblia diz que houve paz em toda a terra. Amém, meus irmãos? O texto é lindo, lindo, lindo. O texto é cheio de revelação, mas eu quero levar você para um caminho que Deus me mostrou. Tá bom? Vamos orar, queridos? Querido Deus, amado Senhor, a tua igreja está aqui e eu olho para ela e eu vejo ela com uma expectativa no coração dela. Ela deseja te ouvir. Por isso, papai, fala com esse homem, fala com essa mulher, fala no mais profundo, no mais escondido, no íntimo do sonho de cada um deles, e que eles possam sair daqui animosamente, como Calebe, nesse exemplo de fé, que esse nosso irmão, ó Pai, demonstrou diante de toda a adversidade que apareceu diante dele. Nós sabemos, Pai, que nosso maior exemplo é Jesus, mas a tua palavra diz que nós também devemos imitar os que são da fé. Calebe é um exemplo para nós. Nós agradecemos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor, e nós temos a certeza que essa palavra é bem-vinda,
e que o Espírito Santo há de transformar essa palavra em alimento para a honra e para a glória do Senhor. Todo que crê, diga amém. E graças a Deus. Aleluia. Amados, o texto relata um momento em que eles pisam Canaã, e daqui a alguns momentos o Josué, que era o líder desse povo, ele vai começar a dividir as frações, e ele vai entregar para as tribos, ele vai constituir a nação de Israel. Mas até chegar até aqui, querido, nós sabemos que muitas promessas de Deus vieram sobre a nação de Israel. O povo lá atrás era um povo nômade, era um povo sem terra. Desde o momento, querido, em que José governou sobre o Egito, e a palavra de Deus diz que com o governo de José, os hebreus cresceram muito. O Egito não foi no reinado de José, quando José era o segundo, quando José, querido, a partir do momento em que ele revela o sonho do faraó, a Bíblia diz que os anos foram de paz para o povo hebreu que desceu, que Jacó e a sua família desceu para o Egito, e eles ficaram ali vivendo muito bem, mesmo em terra estranha. A Bíblia diz, querido, que o reinado foi de paz, foi de prosperidade, e principalmente de crescimento. O povo hebreu cresceu muito. Tanto é verdade que quando o povo ele começou a ser influente em todas as áreas da sociedade do povo egípcio, porque eles cresceram muitos e eles foram conquistando, a Bíblia diz que assim que José veio a falecer, o faraó, ele olhou e viu o número de hebreu e disse: é muito grande, é muito numeroso esse povo, e ele temeu que o povo hebreu tomasse o governo, o controle de tudo. Então, a partir daquele momento, o povo que era livre se tornou escravo. Aqueles que tinham uma vida, querido, de prosperidade e de vitória, eles passaram a ser sentenciados, escravizados. E essa escravidão, querido, iria durar 430 anos. Gerações iriam se levantar e morrer escrava. Pastor, mas por que Deus permitiu isso? Porque juntamente com a ida para o Egito, aquele povo que era de Deus e que tinha o costume, o hábito de louvar o Deus de Israel, eles passaram a ser contaminados com tudo que havia no Egito, com a comida, com a cultura e principalmente com os deuses do Egito. Aquela geração, querido, que era uma geração em José, santificada, que glorificava a Deus, que usava o exemplo de José, querido, até mesmo para converter o coração do faraó, para dizer: o Deus de José é o Deus verdadeiro. Adiante você vai vendo essa nação dizer: não, o Deus do egípcio é o nosso Deus também. Tanto é verdade que quando eles vão sair lá adiante, já libertos, quando o Senhor chama Moisés para o Sinai e vai dar ali os mandamentos para guiar aquele povo, o Arão vai ficar ali comandando o povo por um tempo. A Bíblia diz, querido, que aquele povo começou a pedir um Deus, um líder, e quando eles ajuntaram aquela porção de ouro para trazer à existência um Deus, o próprio Arão trouxe do coração dele um bezerro. Cultura egípcia, Deus egípcio. Então aquele povo, querido, ele sofreu muito, porque ele se distanciou de Deus. Era possível não ter José e ainda assim ser feliz, conquistar? Claro que era. Ser liberto, eu tenho certeza, porque nosso Deus é um Deus de escape. O nosso Deus é um Deus de escape. O nosso Deus é um Deus de estratégia. O nosso Deus, querido, é um Deus que sempre te mostra uma saída. Ai, diz amém, querido. Diga para o teu irmão: o teu Senhor sempre vai te mostrar uma saída, meu irmão, em nome de Jesus. Mas o fato é que esse povo se tornou escravo. Mesmo na escravidão, o Senhor os visitava. E qual era a promessa de Deus para o povo escravo no Egito? Canaã. Canaã era a promessa. E qual era a promessa? Eles sonhavam que um dia eles teriam uma terra para eles,
onde eles iriam criar os seus animais, onde eles iriam ter a sua lavoura, as suas plantações. Sonhos estabelecidos que Deus dizia para eles: um dia eu vou entregar isso para vocês. Assim como Ele tem dito para você. O Senhor vai realizar sonhos, querido. Em nome de Jesus, se tiver a liberdade, toca no teu irmão e diz para ele: olha, o Senhor vai realizar teus sonhos, meu irmão. Em nome de Jesus. Viu, Vi? Em nome de Jesus. O Senhor é um Deus que realiza sonhos. E quanto mais você o servir, mais Ele cuida do que é teu. Menor esse tempo, que eu já vou dar nome para ele. A Bíblia diz então, querido, que esse povo começou a sonhar. Mas não é que a geração sonhava e não acontecia. E vinha uma outra geração e ouvia os pais dizerem: olha, um dia nós vamos sair da escravidão, um dia o Senhor vai se lembrar de nós, e Ele vai nos levar para uma terra, descrita biblicamente, que mana leite e mel. Uma terra maravilhosa, uns sonhos, nós vamos ser livres, nós vamos constituir casas, famílias libertas. E eles sonhavam com isso. E eles foram sonhando. Até que vai chegar uma geração lá adiante, que dentro dessa geração está Caleb, criança, ouvindo os pais dizerem: o Senhor há de trazer uma terra que mana leite e mel. O Senhor há de nos dar uma terra. Nós vamos sair dessa escravidão. E a Bíblia diz que isso acontece. Você conhece a história. Deus vai usar Moisés, e ele vai se tornar um líder, querido, que ele vai tirar esse povo do cativeiro depois de 430 anos. Mas nós temos aprendido de quinta-feira que a sela aberta e a algema que não está mais nos nossos pés e nas nossas mãos, não significa que nós vamos viver uma vida de liberdade. Muitos que foram livres, eles não viveram a liberdade que Deus tinha. Tanto é verdade que eles vão andando, eles vão ver os milagres acontecendo, porque mesmo na saída deles, eles vão sair próximo de Sucote, era uma região, e eles vão ali atravessar o Mar Vermelho de uma forma maravilhosa. O Senhor vai abrir as águas para que eles pudessem passar, e eles vão chegar, querido, até o deserto, mas eles vão margeando o Mar Vermelho. Eu tive o cuidado de ficar olhando mapas bíblicos daquele tempo, de procurar, querido, alguns estudos, para entender onde esse povo estava indo e de que forma o Senhor estava guiando. Havia outras duas rotas que eles poderiam ter seguido, mas que o Senhor, que é um Deus de estratégia, diz amém, disse para eles: não vá pela terra dos filisteus, porque a terra dos filisteus, querido, era o lugar, querido, onde eles teriam muita pouca chance de atravessar com mais de 3 milhões de pessoas, entre mulheres, crianças e homens e animais, porque a Bíblia diz que eles levaram tudo, porque na 10ª praga o faraó disse: não deixe nada, leve seus animais, leve suas esposas, leve suas crianças, levem tudo, até o ouro eles entregaram e dizeram: vá daqui. Eles se arrependem depois, mas o fato é que eles levaram tudo. Pensa, querido, andando no deserto, não era rápido, era lento. E eles teriam a oportunidade de passar pelos filisteus, mas Deus disse: não, lá não é o lugar de vocês passarem. Não está no momento de enfrentar o filisteu. O filisteu vocês vão enfrentar depois, mas esse momento, vá para o outro caminho. Eles tinham uma rota comercial também para passar, e era uma rota, querido, muito usual. Mas talvez, querido, se eles tivessem feito essa rota, os egípcios tinham alcançado num outro lugar. Deus é um Deus de estratégia. Deus está levando por um caminho onde o mar vai fechar sobre eles, querido. Deus está levando você por um caminho onde o inimigo não vai te alcançar. Eu não sei se você está me entendendo em voz profética. O Senhor está guiando você por um caminho que o inimigo não vai te tocar. E foi assim que ele fez. E ele vai levar, e esse povo vai viver o milagre da abertura do mar, vai chegar e vai descer, querido, até Cades Barneia.
Eles descem um pouquinho, margeando o Mar Vermelho, e eles vão parar aqui no sul. Eles vão parar no sul. E o Moisés vai separar 12 homens, 12 espias, para espiar o norte. Diga, eles pararam no sul e eles vão espiar o norte. Ai, pastor, mas o que tem a ver sul com norte? Do que você está falando? Que no mundo espiritual, quem conquista o norte, conquista a vitória. Quem já fez mapeamento espiritual sabe. Satanás não quer entregar o norte. O norte é o lugar da tua conquista. O norte no mundo espiritual é a tua morada. É onde o inimigo vai colocar obstáculos para dizer, lá você não chega. Mas se é lá que Deus diz que é meu, é lá que eu vou chegar. No norte é o teu lugar, querido. Amém, querido? O norte no mundo espiritual fala do lugar onde Deus está. O Hebrom. Eles vão entrar na terra, e a Bíblia diz que em Cades Barneia se faz o acampamento. Os 3 milhões de pessoas ficam ali com seus animais. É um acampamento muito grande. E eles vão esperar por 40 dias. Um ciclo completo. 40 na Bíblia significa ciclo completo. E eles vão entrar e eles vão espiar tudo. Entre os 12 espias está Josué e Calebe. Esse homem de Deus que nós estamos aprendendo através do Espírito Santo hoje. E eles entram e eles vão olhar tudo. Querido, e a terra era mesmo o que Deus havia dito. Era tudo muito lindo. Ai, querido, tinha umas plantação de uva lá que eles disseram, não, isso aqui eu tenho que levar para mostrar para minha família. Isso aqui nós temos que levar. Eu nunca vi um cacho desse tamanho. No Vale de Escol, a Bíblia diz que eles cortaram o cacho de uva, colocaram lá uma vara no meio e eles levaram em 2. Pastor, mas é melancia? Não, era uva mesmo. Eu fico pensando, querido, nesse cacho, nessa uva saborosa. Eles colheram outras frutas também. Eles eram pessoas de lavoura, eles tinham cultivo, eles eram criadores de gado, de ovelhas, de rebanhos. Aquilo chamou atenção. A terra é muito boa, o que plantar nasce. Olha isso aqui. Mas talvez muitos deles tivessem a visão de que seria fácil, de que Deus havia plantado tudo e deixado lá. Não é assim que às vezes a gente pensa? Não, vai ser tudo facinho, eu me converto, pronto, está tudo certo. Aí é só mudar de rua, mudou a vida, e agora pastor, agora a coisa é fácil. O moço que me procurou, contei de manhã, ele veio para mim e disse assim, pastor, mas o que está acontecendo? Eu estou vindo em todo culto, eu fiz escada da fé. Eu venho no culto aqui, olha, mais do que você, porque tem culto que eu estou aqui que você não está. Eu falei, ai, que coisa. Eu estou fazendo a coisa certa, eu estou vindo, eu estou buscando, eu estou orando. Pastor, mas a coisa está difícil. Mas quem disse que seria fácil? Meu querido, quem disse que depois de convertido e frequentando os cultos, ficaria fácil? O Senhor nos garante vitória. Mas facilidade, querido, isso não. Aliás, quanto maior o projeto de Deus para a sua vida, maior vai ser a luta, o esforço, a dedicação, querido, a Deus, a fidelidade a Deus. Tem promessa que vai levar tempo, meu irmão. Por que ele faz assim? Não poderia falar aqui, já dá ali? Claro que ele poderia fazer, mas ele quer relacionamento. Ele quer que você conte seus sonhos, seus projetos. Assim como alguém que está arquitetando uma casa nova, ele vai dizendo, não, esse quarto aqui está bom. Não, está bom, mas vamos mudar a janela? Deus quer participar, querido. Mas eu quero rápido. Mas Ele sabe do que você precisa. Mas eu estou fazendo tudo certo. Então tira a ansiedade, porque vai dar certo. Se você está fazendo a coisa certa, Ele não falha. O homem estava desesperado, porque ele tinha cronometrado, né, querido? Eu faço escada da fé, eu venho de terça, eu venho de quinta, eu venho na RA, eu venho de sábado, eu venho de domingo. Eu vou fazer 1 mês, eu quero ver se essa coisa dá certo. Mas não é assim que funciona.
dar sem ter expectativa de nada em troca. Porque Ele já deu tudo. A vida que eu tenho agora eu vivo nele. Cristo vive em mim. A expectativa em Cristo. Os sonhos em Cristo. O ânimo em Cristo. A força em Cristo. Não vai ser mais do teu jeito, querido. Para viver o sonho, para alguns vai levar algum tempo. E é o que Caleb nos ensina. A Bíblia diz, querido, que eles estão livres, mas eles não estão libertos. Eles estão agora prestes a ir para Canaã, mas eles ainda têm todo um desejo do Egito. O povo tinha. Tanto é verdade que tudo aquilo que eles espiaram, a Bíblia diz que os 10 foram contra tudo aquilo que o Caleb e o Josué, de uma forma animada, porque foi Deus que disse isso. O coração dele é diferente. Ele mesmo relatou: subamos animosamente, vamos conquistar a terra, porque a terra é tudo de bom. Eu penso que enquanto ele estava lá espiando, querido, ele já procurou o terreninho dele. O que você falou? Já olhou. Falou, deixa eu ver onde eu vou morar. Porque os que são de Deus são assim, né, querido? Os que têm muita fé, eles pisam e dizem, não, eu vou conquistar, isso aqui vai ser meu. Mas como que vai ser? Ah, não sei, isso é com Deus. Mas que vai ser meu, vai. E eu tenho tanta fé que eu já vou escolher qual que é o terreno. Aquele ali tem muita declividade, não quero. Aquele ali está numa baixada, não quero. E eu penso que ele olhou, ele viu um monte. Gostei daquele monte. Era o maior que tinha, o irmão. Tanto é que ele diz, esse monte vai ser meu. E o Senhor sabia o coração dele. E disse para o Moisés, aquele monte que você olhou lá, sabe aquela terra lá que você falou? Aquela que vai ser tua. O irmão vai ser teu. Amém, querido? Ai, esse homem, pastor, você não está falando que ele entrou e já escolheu, porque ele tinha fé, querido, independentemente do tempo que iria levar. Aquela terra vai ser minha. O Hebron não saiu mais de dentro dele. Foi amor à primeira vista. Eu tive uma experiência com o Monte Hermon. Eu tive a oportunidade de estar 2 vezes em Israel, e numa delas, a primeira vez, eu vi aquele monte, querido, eu achei maravilhoso. Dentro desses relatos bíblicos, de tantas coisas que aconteceram nesse monte, biblicamente falando, eu olhei para ele, querido, e eu senti algo diferente dentro de mim. O Sião é maravilhoso. O Sião é onde está Jerusalém. Tem muitos montes. Aliás, Jerusalém é uma cadeia de montanhas. A mais alta, o Hermon. Tanto é que o judeu chama o Hermon de Monte Pai. Noite, querido, eu estava dormindo e Deus me visitou em sonho. E Ele me mostrou o Hermon, eu dormindo em Jerusalém. Ele me mostrou o Hermon. E era como uma montanha em formato de um coração. E ele pulsava. Aquela visão não poderia sair da minha cabeça. Não teria, querido, olha, forma alguma de pensar dessa forma. Mas era a forma de o Pai dizer, eu estou vivo. E ele pulsava, e conforme ele pulsava, vinha uma chuva de ouro sobre Jerusalém. E nós íamos sendo transformados em homens de ouro. Foi a visão, foi a experiência que eu tive lá. Eu nunca mais esqueci. Esse monte aqui, o Hermon, a casa de Caleb, o lugar onde ele disse, vai ser meu. Ele era um homem cheio de fé, Josué também. Fez alguma coisa errada? Não, ele fez tudo certo. Ele voltou, contou o que ele tinha visto, estava cheio de ânimo, nada era impedimento para esse homem. Ele escolheu a terra, mas entrou, pastor? Não entrou. E é aí que eu quero levar você. Não entrou. Mas o que ele fez? Fez a coisa certa, fez tudo certo. Mas o fato é que Deus tem sua maneira de fazer. Ele não vai entrar por consequência dos demais. O restante vai olhar a terra, e você conhece a história. Eles vão dizer, não, mas essa terra está cheio de homens gigantes, nós vamos ter que lutar. E eles pensavam que tinha que chegar numa terra onde estava tudo esperando eles. Não, querido, vai ter luta, vai ter adversidade, vai ser estreito, mas Deus vai te dar.
Eu vou dizer de novo até que você creia. Vai ser estreito, vai ser apertado, vai ser difícil, mas se você permanecer nele, ele vai te dar. Em nome de Jesus. Quando eles voltaram, querido, a Bíblia diz, querido, que pela falta de fé dos espias e do povo, porque a Bíblia diz que o coração do povo ficou derretido, a ponto de dizer, nós nos sentimos como gafanhotos, e nós não vamos entrar, nós não vamos lutar, nós vamos perder. Querido, tendo o general dos generais, tendo o Senhor de guerra, tendo Deus que abre mar, que fecha mar, tendo o Senhor que enviava, querido, milagres para a vida daquele povo, ainda assim eles disseram, nós vamos perder. E eles voltaram. Mas quem volta junto? O Caleb. O Josué também volta, mas o personagem de hoje é o Caleb. E eu estou olhando para o coração do Caleb, querido, que fez a coisa certa, que creu, que escolheu até o terreno, e que tem que voltar. E aí? Como vão ser esses 45 anos que a promessa não chega? Aliás, como tem sido a tua vida entre promessa e cumprimento? Como tem sido, igreja? Como tem sido as suas palavras? Como tem sido a sua mente? A do Caleb, nós conhecemos a história. O relato dele para o Josué é: 45 anos depois eu estou tão forte, ainda que tenha que lutar, porque lá eu já estava preparado, agora eu também estou. Tanto para entrar como para sair. Eu estou tão grato, tão certo de Deus, como eu estava lá 45 anos atrás. Ele não viveu logo de cara a posse do Hebrom, que daqui a pouco vai ser dele? Não, querido, durou 45 anos. O povo voltou, e aquele povo, querido, durante 40 anos vai se perder todo no deserto, porque era um povo que Deus disse, entre 3 milhões de pessoas, só 2 vai entrar. Tinha que ser de Deus, não tinha, querido? Mas por que ele permite? Por que ele não fala, separa os 2 e volta o restante? Porque Deus trata com todos, querido. E esse deserto vai fazer bem para o Caleb também. E se voltar e dormir no deserto, porque eles não só andavam não, viu, querido? Eles eram um povo que ficavam em acampamento. E tinha época que eles ficaram durante anos num mesmo lugar. Andaram em círculo, andaram muito em círculo. Eu penso que quando eles estavam de Cades Barneia, seguindo no deserto de Sir, no deserto do Sinai, eles vão andando, e talvez o Caleb pensasse no seu coração, agora nós vamos entrar e possuir. E eles passavam. E aí eles andavam todo aquele deserto, eles viviam muitas noites no deserto. E talvez no coração dele ele pensasse de novo, não, agora nós estamos chegando de novo, agora nós vamos possuir. E eles passavam de novo. Ai, pastor, mas não tem um relato de Caleb desesperado, reclamando da vida? Não, não tem. Ele tinha certeza, o Hebrom vai ser meu, ainda que eu tenha que viver num monte menor, ainda que nesse tempo eu tenha que viver no deserto. Um dia eu durmo no Hebrom, um dia eu conquisto o Hebrom, um dia eu tenho que Deus me revelou. Isso nos ensina, meus irmãos. Isso ensina a mim e a você a ser grato com aquilo que nós temos hoje. Deus te prometeu, Deus vai cumprir. Diz amém. Mas o Senhor, querido, é um Deus de estratégia, e Ele vai nos analisar em tudo que nós estamos vivendo. Se eu de fato sonho com essa casa, eu vou usar o exemplo da casa, porque a minha experiência foi essa, e eu vou te contar, da minha esposa, da minha família. De sonhar com algo maior, de ter um terreno que nós sonhávamos, de uma localidade, de uma cidade que nós amamos, mas que às vezes, querido, Deus nos leva a viver outros ciclos,
para que você seja grato, não pelo sonho que Deus te deu, mas por tudo que você está vivendo. Deus às vezes te entrega parte do que vai ser usado para completar o sonho inteiro. Mas esse tempo em que Deus permite que você vai para esse deserto, é um tempo que tem que haver mudança, tem que haver transformação. Mas o meu sonho é esse casamento, o meu sonho é essa casa. Então muda enquanto namora, então se transforma, enquanto não adquiriu ainda o que você sonha. Mas se eu casar, pastor, eu e a minha esposa aconselhava ontem uma moça, mas se nós casarmos, como é que vai ser? Muda tudo. Não, muda no namoro, que o namoro aponta, que o noivado aponta. Ai, querido, chega dessa conversa, lá no casamento eu mudo. Não, muda agora. Se quer de verdade, muda agora. Se ama de verdade, transforma agora. Se é grato de verdade, seja grato no pouco. Se quer uma coisa maior, seja grato no que Deus está te dando. Você não vai encontrar o Caleb reclamando no deserto, dizendo, mas eu estou dormindo de novo aqui, quando o Hermon é o meu lugar. Não, você não encontra, querido. Mas se você vai encontrar ele dizendo, o Senhor me deu força no primeiro dia, está me dando força hoje, e lá depois, 45 anos, ele vai dizer, o Senhor manteve a minha força. Ser grato no pouco, entender o ciclo que você está vivendo, o momento que você está vivendo, querido, e deixar Deus mudar, transformar. Eu casei, eu tinha 21 para 22 anos. Nós nos casamos em 94. E quando eu me casei, nós tivemos a dádiva de Deus de já ter a nossa casa. Eu troquei o meu Fusca num terreno. Olha como o Fusca valia, querido. E depois eu trabalhava na Johnson Johnson e ela foi embora de Jaguariúna e eu recebi uma boa indenização. E nós fizemos a nossa casa. Fizemos uma casinha de fundo, dizendo, um dia a gente constrói na frente. Nós nunca construímos na frente. E ficamos 11 anos na casinha de fundo, era 3 cômodos. Foi um tempo maravilhoso. Nós somos muito felizes naquela casa. Era o sonho, naquele momento era. Eu fazia faculdade, a minha esposa também. Nós nos víamos da 00:30 às 5:30 da manhã. Ela trabalhava fora, eu também trabalhava. Era um período que não dava para sonhar mais, porque todo o recurso que entrava era para as nossas despesas, e além disso para a despesa da casa dos pais dela, porque eu me lembro que no primeiro, segundo ano, o pai dela havia perdido o emprego, estava com a saúde debilitada, e a Jerusa manteve a casa dos pais como ela fazia quando era solteira. E eu mantinha a nossa casa. Sonhar com algo maior, naquele momento não seria possível. Mas nós éramos muito gratos a tudo que Deus estava fazendo. A casa era uma casa pequenininha. O quarto era pequeno, eu ainda me achava baterista, tinha uma bateria dessa no quarto. Não cabia quase nada lá, querido, mas tinha uma bateria. Enfim, nós vivíamos muito bem ali, vivemos 11 anos ali. Até que chegou o tempo de sonhar com filhos. Havíamos nos formado, construído a empresa. Nós vamos sonhar com um filho agora. Sonhamos com a Isabela. Eu sempre tive o sonho de ter um filho, muito, sonhei muito. Não escolhia homem ou mulher. Deus me deu uma mulher. Aliás, me deu 2 lindas. Olha, estou fazendo uma declaração para você, Isa. Porque são amadas, queridas, depois de 11 anos. Mas naquele tempo em que nós queríamos ter o filho, nós pensamos, vamos comprar uma casa, vamos sonhar com uma casa. E então nós procuramos em Jaguariúna, mas Jaguariúna era muito caro. Então a possibilidade que Deus nos deu foi Olambra. Então nós compramos uma casa de um cliente que nós tínhamos. Deus fez de uma forma tão maravilhosa que na época
Um consórcio que eu tinha de construção saiu por sorteio, no mesmo mês. Nunca mais aconteceu, viu, querido? Mas naquele dia aconteceu. Quem tem consórcio de construção, essas coisas, sabe o quanto é difícil? Naquele mês saiu. Naquele tempo, nós fechamos um trabalho pela empresa, e o cliente, ele entrou em contato, e ele disse assim: olha, eu preciso de uns tubos de hidráulica, e no mesmo mês, ele disse: olha, eu quero uma quantidade, era muito grande, e ele disse: eu vou pagar à vista, mas eu vou receber o material, eu vou precisar do material daqui 5 meses. Nunca mais aconteceu também, não é, meu tinho? Não aconteceu mais também. Tudo no mesmo mês. Deus viabilizando sonhos. E ali nós compramos a nossa casa, dividimos o restante. Era o sonho. Ainda não era o sonho completo, porque era Jaguariúna que nós queríamos, a cidade que nos adotou e que nós amamos. Mas em Olambra, como foi? Maravilhoso. Em nenhum momento nós reclamamos de ir para Olambra, pelo contrário, foi lindo o que Deus fez lá. 3 anos e meio depois, Deus usa aquele imóvel no dobro do valor para nos dar a casa do sonho em Jaguariúna. Muito tempo depois. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque Deus, Ele quer viabilizar sonhos, mas às vezes nós impedimos. Sabe por quê, querido? Porque às vezes nós dissemos: não, mas a casa que eu sonhei não é essa aí. Esse quarto é muito pequeno, só tem um banheiro. Esse lugar, não pode ser aqui. O que Deus me mostrou, querido, o que Deus te mostrou, Ele vai te dar, mas Ele tem sua forma de viabilizar. Se Ele está te levando para um lugar menor, seja grato. Se Ele está te levando para um outro lugar, querido, que ainda não é o sonho totalmente realizado, seja grato. Se você tem certeza que Deus está no controle da tua vida, seja grato todos os dias. Você não vai encontrar Caleb cheio de ingratidão ou murmuração. Você vai encontrar um homem posicionado: o Hebrom será meu. Mas enquanto isso, durmo no deserto. Não estou aqui por minha escolha. Estou aqui porque fui voto vencido, porque era assim que fazia. 10 votaram contra e 2 disseram: vamos subir. E Deus conhece quem são aqueles que dizem: não, em Deus eu vou subir. Ainda que a maioria diz: nós vamos perder. Não, querido, eu vou vencer. Você também? Em nome de Jesus você vai vencer, querido. Em nome de Jesus, eu estou profetizando de olhos abertos. Você vai vencer, você vai ter o sonho realizado. Diz amém, querido. Em nome de Jesus, diga para o teu irmão: você vai ter seu sonho realizado. Em nome de Jesus. Mas esse tempo de promessa e cumprimento é o kairós de Deus. E é no kairós que nós somos moldados. Você precisa ser honesto com Deus. O que você falou? Ser honesto com Deus. Olhar para a sua própria vida e uma autoanálise para dizer onde é que você está errando ou errou, para perder o que estava na sua mão. Caleb errou? Não, ele não errou. Por isso que ele tinha certeza: eu vou ter. Será que ele olhou para si mesmo e se perguntou: por que nós não entramos? Eu penso que sim. Ele tinha tanta certeza. Ele sabia que Deus era com eles. Mas ele não reclama, querido. E ele volta, e eles vão andar em círculos. E eu penso que ele tinha expectativa. Quanto mais chegava no norte, próximo do norte, talvez ele pensasse: agora nós vamos entrar. E eles não entravam. Agora nós vamos entrar. E eles não entravam. Ele viu morte. Ele viu toda aquela geração morrer. O que ele mais viu foi morte. Ele viu gente desanimada, mas muitos dizendo: vou voltar para o Egito. Viu famílias reclamando. O que mais tinha? Porque o homem, ele não olha para si para dizer: não, eu estou errado. Eu fiz a coisa errada.
Eu enganei, o fruto da enganação é isso. Eu traí, o fruto da enganação e da traição é isso. Você sabe que traição, querido, é uma coisa que afeta família, afeta trabalho, afeta todas as áreas. O dia que eu falei isso para o moço, ele falou: não é possível, pastor, traição não é só traição. Ele tinha uma visão de traição muito diferente do que ela é de fato. O fruto da traição é derrota e ruína. Nós precisamos olhar, querido, e olhar para a nossa própria vida. Porque Deus não permitiu de eu entrar agora nesse casamento? Porque você precisa dar uma volta no deserto para tratar essa coisa dura aqui dentro. Por que Deus não deu o sonho agora? Estava na mão. Porque Ele tem um tratamento ainda. Tem coisa na tua vida que Ele ainda não entregou? Tem. E eu estou nesse tratamento também. Uma coisa eu tenho experimentado e visto: quanto mais íntimo e mais flexíveis as mudanças de Deus, menor é o kairós. Menor é o kairós. Caleb vai entrar. Toda geração vai ficar para trás. Ele vai pisar de novo no Hebrom, ou em Canaã. E ele vai dizer para o Josué: você lembra daquela palavra? Que palavra? Ele vai dizer o que o Senhor disse para ele em Números 14, não precisa abrir. Ele disse assim: porque Caleb houve nele um outro espírito e perseverou em me seguir, eu levarei ele da terra em que ele entrou, e a sua geração, os seus filhos, vão possuir aquela terra, Hebrom, por herança. Como que Deus falou para ele? Usando a boca de Moisés. É por isso que ele diz para o Josué: você estava junto comigo quando Moisés, um homem de Deus, disse aquela palavra. Você não estava? E o Josué disse: não, eu estava lá. E você andou comigo esses 45 anos no deserto. E o Josué vai dizer a verdade. E então ele vai dizer: então eu estou aqui hoje com o mesmo ânimo que eu estava há 45 anos atrás. Hoje eu vim tomar o que me pertence. E eu penso que ele levantou a cabeça e olhou para o Monte Pai, o monte mais alto. E ele disse: lá vai ser a minha casa. Lá é o meu terreno. Lá é a minha herdade. Lá é o que Deus tem para mim. O Josué, que sabia que a palavra era de Deus e que a herança era para ele mesmo, disse: tá, então toma o Hebrom vai ser seu. Mas o Hebrom tem Enaquins lá, gigantes que estão naquela terra. Querido, para você pode parecer um desafio, mas para um homem que viveu 45 anos sendo protegido por Deus, vivenciando, querido, a mortandade de todos aqueles que desanimaram, e ele está ali, o que é um gigante diante dele? Quem anda com Deus, querido, o que é um gigante diante dele? Eu vou dizer de novo: quem anda com Deus, quem tem vida transformada, o que é o gigante diante dele? O gigante é grande, alto e é temido pelo ímpio que não tem Deus. Mas aquele que anda com Deus, querido, o gigante vai ter que sair. Disseram para ele: olha, tem Enaquim lá na terra, lá no teu terreno, lá que você fala que você vai morar lá, mas olha, lá é o lugar mais guerreado. Mas é o norte. É onde Deus quer que eu coloque a planta dos meus pés. Na verdade, eu vou conquistar para os meus filhos. O Senhor me prometeu: vai ser teu e vai ser os teus filhos. Querido, estou profetizando: vai ser teu e vai ficar para os seus filhos. Vai ser teu e não vai acontecer como já aconteceu em muitas famílias, do inimigo roubar o que era da tua família. Vai ser teu e vai ser dos seus filhos e vai ser dos filhos dos seus filhos, e eles servirão ao Senhor. E a Bíblia diz que ele conquista Hebrom. Hebrom era conhecido como Arba,
fazia menção a um gigante grande que tinha lá entre os Enaquins, era o maior. A Bíblia diz que Caleb vai conquistar e vai haver paz na terra. Que coisa tremenda. Ele vai conquistar e vai haver. Querido, o que você vai conquistar, querido, não vai ser só uma casa, vai ser um lar. Você crê nisso? Ai, pastor, eu sonho com aquela chacrinha, criar aquelas galinhas caipira. Querido, pode sonhar o que você quiser. Ai, eu vou ter aquele pé de alface. Então sonha. Mas seja grato no que você tem hoje. Seja grato. Se Deus está te levando a um recomeço, é oportunidade de fazer a coisa certa. Do jeito que você está, querido, se você se aliançasse de uma forma maior, não ia durar. Tem casamento que se o homem não mudar, não vai durar. Mas não é Deus fazendo, mas o homem tem que deixar. Pastor, os casais que te procuram para fazer o casamento, você interfere dizendo não casa? Não, não faço isso não, é a escolha deles. Mas se me perguntar, pastor, conhecendo, sendo membro, pela vida que eu tenho, quando eles me contam e eles pedem opinião, casa agora ou não casa agora, aí eu falo. Não adianta acelerar um ciclo, que às vezes as pessoas querem casar para ter legalidade para o sexo. É normal acontecer dentro do meio evangélico. Vamos casar logo. No casamento nós somos liberados para o sexo, mas isso não mantém um casamento. O sexo é bom, é prazeroso dentro do casamento, deve ser assim, mas não é tudo. Tratar o outro com amor, com respeito, mudar para constituir algo melhor, também faz parte. Eu não posso carregar a carga que eu vivi, que às vezes a carga que nós vivemos constituiu quem nós somos, não é verdade? Não posso levar tudo isso para o casamento. A moça não pode casar esperando no marido um pai, porque ele é marido e não é pai. O moço não pode casar esperando na moça uma mãe, porque ela é esposa e não é mãe. Nós precisamos ser curados. Com aquilo que eu sonho de ter uma coisa maior, começo com uma coisa menor. Eu não sou líder de 1000 sem ser líder de 10. É assim que Deus fazia. Ele não constituía uma liderança de 100, de 1000, se aquele que fosse escolhido não fosse capaz de liderar um rebanho pequeno. Você está me entendendo, querido? Caleb viveu o seu sonho. Mudou o nome do lugar. Mas porque foi grato a Deus. 45 anos de um deserto. Eu não sei quanto está demorando esse tempo entre promessa e cumprimento. Fique em paz, vai durar menos. Amém, querido? Você sabe que tem gente, querido, que vem para esse texto e quando eles leem assim que a promessa durou 45 anos, eles fazem assim, não, mas essa promessa não é para mim não. Espera aí, deixa eu procurar uma outra palavra. 45 anos, pastor, 85 anos de idade, não, eu creio, Caleb foi uma bênção, mas deixa eu achar outra aqui, porque essa palavra não foi para mim. Então eu vou te dar um conselho, muda logo. Deixa Deus transformar você logo. Amém, querido? Diga para o teu irmão, se olhar até para baixo, olha, viu, querido? Mas diga para ele, muda logo então. Muda logo, muda a sua maneira de falar, muda a sua maneira de pensar,
Muda seu relacionamento, querido, com pessoas, com Deus, muda logo. E o kairós será menor, se você deixar ser transformado. Quanto mais você se transforma, quanto mais genuinamente você busca o Senhor, mais Ele tem prazer em te dar. Você crê nisso? Eu termino dizendo: o que Ele falou, Ele vai cumprir. O que Ele falou, Ele vai te dar. Diga para o teu irmão: o que Ele te falou, Ele vai te dar. Em nome de Jesus. Amém, querido? Você tem fé para crer, querido? Em nome de Jesus. Ai, pastor, mas estou morando numa coisa muito bem pequena. Olha, pastor, estou no aluguel ainda. Mas o que Ele falou, Ele vai te dar. Ele é Deus. Amém, querido? Diga para o teu irmão de novo: Ele vai te dar, meu irmão. Em nome de Jesus, creia, porque Ele vai te dar. Mas seja grato no pouco. Entra na casa, querido, talvez que não seja aquela casa grande que você sonhou ainda, mas entra bendizendo. Ao invés de dizer: mas se como não cabe uma cama, não quero. Não, mas aqui cabe até duas. Eu pensando bem, eu ponho uma beliche. Não é? Hoje tem tanto móvel planejado. Não é? Você entra num apartamento, querido, antes eu não via falar de 40 metros, 39, 45. Você entra, querido, você fala: não, mas não é que coube tudo? É você dar lugar. Não vai caber. Aí se eu tiver com ele aqui, está tudo de bom. Se eu tiver com ela aqui, não é assim, tá tudo alegria. Uma mesa para 4, não, para 2 está bom. Quando eu quiser uma mesa maior, meus irmãos vão chamar. Não é, querida? Que a chance de eu ir almoçar na sua casa é muito grande se você chamar. Ai, mas eu tinha uma mesa muito grande, a minha família é uma família grande. Mas agora vocês, só vocês dois, queridos, vocês estão começando agora. Eu quero encher a casa, mas ainda não encheu, abençoado. Começa pequeno, mas começa feliz. Amém, querido? Querido, não são poucos as pessoas que vêm, que eu pergunto: o que deu certo lá? Porque eu sou alguém animosamente feliz quando as pessoas dizem: eu conquistei, eu tive, Deus me deu, eu oro por isso, sou pastor. Mas às vezes elas olham e falam: ai, pastor, não quis não. Eu falei: mas por quê? Ah, é muito pequeno. Ah, não gostei da cor. Aí o bairro. E aí você vai para onde mora, você fala: não, mas onde mora é pior. Paga aluguel, é menor. Deus está dando oportunidade. Eu não interfiro em sonhos, mas eu tenho que te orientar para ter o que Deus diz que vai te dar. Às vezes tem ciclos. Pastor, não tem pessoas que já vivem lá o sonho lá? Claro que tem. Deus é poderoso para fazer. Não tem o que Ele não possa fazer. Mas a minha história foi diferente. Vai para cá, muda para cá, vai lá, depois volta aqui. Em que lugar vocês não foram felizes? Nenhum. Eu sempre tive um lar. Eu sempre estive do lado da esposa que eu amo. Eu sempre tive filhas, a partir do momento que eu tive a primeira, sonhadas e queridas. Aqui é um milagre. Está ministrando essa igreja é um milagre. Não é, querido? Sou muito grato a Deus. Tem empresa que eu tenho, sócio que eu tenho, os funcionários que trabalham conosco, é uma família. Sou muito, muito grato a Deus. Mas começou pequeno. Uma hora dessa eu conto como começou a empresa. Numa motinha, embornar, né, que fala o mineiro, fala embornar, né, com elástico atrás. Depois eu já tinha alguns clientes que eu precisava levar material, eu comprei um Del Rey, e assim foi. Deus é Deus. Eu quero encorajar você, querido, a ser grato com aquilo que Deus está te dando hoje. Eu quero encorajar você, querido, a tirar da tua mente, do teu coração, palavras de desânimo e de ingratidão, porque Deus é muito bom. Você não encontra Caleb, querido, reclamando. Você encontra Caleb dizendo: eu estou tão forte com 85 anos quando eu tinha 40.
Deus me guardou. Chegar até aqui, alguns poderiam dizer, mas não poderia ter chegado antes. Mas Caleb talvez poderia dizer, morreu mais de 3 milhões e eu estou aqui. É questão de ângulo de visão, né, querido? Alguns olham para trás e reclamam. Alguns olham para trás e dizem, como Deus foi bom.